Olá, tudo bem? Nesse vídeo falarei sobre os partidos políticos, essas entidades de suma importância no nosso sistema democrático. Pois bem, no nosso sistema eleitoral sabemos que uma das condições de elegibilidade é a filiação partidária, de forma que é preciso que um partido político escolha em suas convenções ou mesmo uma coligação partidária, escolha aqueles que concorrerão às eleições por eles. Pois bem, o que é um partido político? Nada mais é do que uma entidade civil cujo objetivo é alcançar o poder e nele se manter. Uma das características é a estabilidade. Ok? Importante lembrar também que essa associação ela é de direito privado, não há que se confundir, porque o partido político ele não é, de forma alguma, uma entidade de direito público, ele é de direito privado e rege-se conforme a legislação civil, com as particularidades da legislação própria. Pois bem, a Constituição Federal trata acerca dessas agremiações no seu artigo 17, que é de grande importância, pois está elencado no título 2 da nossa Carta Maior, que trata dos preceitos fundamentais, das garantias fundamentais. Então diz o artigo 17 da Constituição Federal que a criação, a fusão, a incorporação e mesmo a extinção desses partidos é livre, ok? Toda essa sistemática é livre, a regra é a liberdade. O Estado não participa da ingerência dos partidos. É muito importante compreender isso. Então, essa liberdade ela é garantida, logicamente, como toda liberdade, está limitada a algumas condicionantes proporcionais e, inclusive, previstas na própria Constituição Federal. Então, diz o artigo 17 que deve ser resguardado o que? A soberania nacional, o regime democrático, pluripartidarismo, não há que se falar em apenas um partido, como já vimos ao longo da história em algumas nações, até hoje existe um monopólio de um partido, mas nós vivemos o pluripartidarismo, o que não deve ser confundido com a pluralidade das ideias políticas, ok? Inclusive que é um fundamento da Constituição Federal, conforme o artigo 1º. Os direitos fundamentais da pessoa humana, como não poderia deixar de ser, isso deve ser respeitado pelos partidos políticos, e observado os seguintes preceitos. Então perceba que a nossa Constituição ela fomenta, ela motiva essa criação, essa liberdade, inclusive prestigiando o pluripartidarismo, em que pese as críticas acerca do grande número de agremiações partidárias hoje no Brasil, inclusive com hoje uma tendência legislativa em se dificultar a criação dos chamados partidos nanicos, uma vez que tem se percebido o fenômeno da utilização destes partidos com fins outros que não a chegada ao poder, a manutenção no poder, ok? Pois bem, então diz que deve ser observado nessa criação, nessa fusão, na extinção dos partidos políticos. Caráter nacional. Já aconteceu de nós termos partidos locais ao longo da história. Hoje um partido ele tem que ter caráter nacional. Isso não quer dizer que ele tenha que existir em todas as unidades federativas. Vamos ver logo mais na lei dos partidos políticos que esse caráter nacional é compreendido como a existência em pelo menos 9 unidades federativas. Proibição de recursos financeiros de entidade ou governo estrangeiro ou de subordinação a estes. Isso decorre do respeito à soberania nacional. Uma vez que o partido político é o meio legítimo para se chegar aos cargos, a maior parte dos cargos públicos no Brasil, os cargos eletivos, no executivo, no legislativo, não há que se falar em ingerência, em influência estrangeira sobre os mesmos. Prestação de contas à justiça eleitoral. Todo partido político, conforme o artigo 32 da lei que os rege, deve prestar contas do balanço patrimonial anual. Isso é feito até o dia 30 de junho de cada ano. E também, ao participar das eleições, ou mesmo sem participação direta nas eleições, os partidos devem prestar contas à Justiça Eleitoral de eventuais gastos e recebimentos por conta do pleito eleitoral. Então, o partido ele presta contas pelo menos 2 vezes.
anualmente, até o dia 30 de junho, isso por força do que prevê a lei dos partidos políticos, e também contas relativas às eleições, isso previsto na lei das eleições. Ainda diz o inciso 4, funcionamento parlamentar de acordo com a lei, que, como eu já disse, a lei dos partidos políticos prevê a liberdade estatutária das agremiações partidárias, porém observado que deve haver um funcionamento parlamentar, ou seja, uma participação dos seus filiados, ok? Não há que se imaginar, pelo menos nos termos legais, uma liberdade que permita que o partido político ele exerça ou viva conforme o desejo de um apenas, ok? De um indivíduo apenas. Pois bem, continua a Constituição Federal no parágrafo 1º dizendo que é assegurada aos partidos políticos a autonomia, certo? Para definir a sua estrutura interna, bem como a forma de funcionamento dos seus diretórios. Existe essa autonomia, inclusive para a criação das coligações, chamadas coligações. O que é uma coligação partidária? É um grupo de partidos que se unem durante um período eleitoral para concorrerem às eleições. E essa coligação ela funciona perante a Justiça Eleitoral como se fosse um partido, tendo um representante, inclusive, para atuar junto ao Judiciário Eleitoral. Então, essa criação das coligações é livre, observado conforme a emenda de número 97 de 2017, que essa coligação é apenas para disputa de cargos majoritários, não há mais que se falar, não existe mais a possibilidade de coligações partidárias para disputa de cargos proporcionais, ok? Então, havendo essa coligação, é livre. Inclusive, diz o texto que não há necessidade de vinculação nos âmbitos federal, estadual e municipal dessas coligações. Então, é possível que o partido A e B concorram juntamente na eleição para presidente, mas em determinado estado, o partido A e B concorram um contra o outro, ok? Então, essas coligações não vinculam a essa autonomia na esfera federal, estadual e municipal. Então, diz aqui que essa organização, funcionamento, os órgãos permanentes são livres para adotar, inclusive, os critérios de escolha e o regime, certo? Logicamente, respeitado aqueles princípios que já foram citados agora há pouco do caput do artigo 17. Também, os estatutos devem prever regime acerca da filiação partidária e mesmo da fidelidade partidária, eventuais consequências da infidelidade partidária, ok? E o parágrafo 2º nos diz que os partidos políticos, após adquirirem personalidade jurídica na forma da lei civil, registrarão seus estatutos no Tribunal Superior Eleitoral. Então, aqui também temos um ponto muito importante, que é sobre a criação do partido político. Como pessoa jurídica de direito privado, nos termos da legislação civil, surge com o registro do seu estatuto junto ao respectivo registro civil das pessoas jurídicas. Isso, inclusive, é previsto no artigo 7º, ou melhor, no artigo 8º da Lei dos Partidos Políticos, que é a Lei 9.096. Importante a leitura da Lei 9.096. Porém, apesar da criação, do surgimento da agremiação com esse registro, há necessidade de uma segunda etapa, não para a existência, porque o partido já existe, a sua personalidade jurídica já está garantida, mas para concorrer às eleições, para receber direitos que os demais partidos recebem, como participação no fundo, como tempo de TV, tempo de rádio, é necessário o registro desse estatuto junto ao TSE e veremos esses critérios já ao lermos a Lei 9.096. E também o parágrafo 3º traz, conforme a emenda 97, uma série de regras, é importante a leitura, acerca de critérios para receber recursos do fundo partidário, bem como o acesso gratuito à rádio e televisão. E essa emenda ela traz aqui uma série de critérios visando dificultar a participação de partidos criados de forma recente, partidos sem grande representatividade, o que recebe críticas de alguns, por entender que isso fere a liberdade de criação de partidos políticos, mas elogios por outros, por entender que isso também regulamenta de forma a se evitar o uso exacerbado, exagerado dos mesmos.
O parágrafo 4º nos diz que é vedada a utilização de partidos políticos de organização paramilitar. Também sabemos que ao longo da história surgiram essas organizações paramilitares transvestidas de partidos políticos. Isso é vedado no Brasil. Por fim, o parágrafo 5º nos diz que, ao eleito por partido que não preenche os requisitos previstos no parágrafo 3º, então vemos aqui agora uma adaptação a todos os critérios previstos no parágrafo 3º, que, como eu disse, dificultam, né, o acesso gratuito ao rádio, à televisão, ao fundo partidário. Então, se algum eleito por algum desses partidos que não alcança aqueles critérios, ele se sinta prejudicado por isso, diz aqui que é assegurado um mandato e facultada a filiação. Então, a filiação sem perda do mandato a outro partido. Então, esse indivíduo que se veja prejudicado porque o seu partido não tem representatividade, ok? Ele pode mudar de partido, pode alterar sua filiação sem a perda do mandato, porque sabemos que, em regra, inclusive comentado em outro vídeo acerca da perda do mandato por conta da alternância da filiação, a regra é que o detentor de cargo proporcional, ele se vê então sem o seu mandato, se ele altera, se ele muda a sua filiação sem observar os requisitos legais, ok? Bom, e o parágrafo que então garante mais uma exceção a essa regra. Agora, fazendo uma rápida análise ao artigo, à Lei 9.096, acerca da criação então dos partidos políticos. O parágrafo 7º diz que o partido político, após adquirir personalidade jurídica na forma da lei civil, registra o estatuto no TSE. Reproduzir o que está na Constituição. Mas o detalhe aqui são os parâmetros. O parágrafo 1º vai dizer o seguinte: só é admitido o registro desse estatuto, certo? Que tenha caráter nacional. Tudo bem. E o que é caráter nacional? A lei traz uma definição dizendo, considerando-se como tal o que comprove, olha só, no período de 2 anos, então uma vez que é registrado o estatuto e cria-se a pessoa jurídica, tem 2 anos para conseguir o apoiamento de eleitores não filiados a outros partidos políticos, correspondente a pelo menos, olha só, 0,5% dos votos dados na última eleição geral para a Câmara dos Deputados. Então o parâmetro aqui numérico é o número de votos dados na última eleição para a Câmara dos Deputados. Número X. Desse X, o apoiamento deve ser obtido. O número deve ser 0,5% do parâmetro mencionado. Não apenas isto, diz que não se computando votos brancos e nulos e distribuídos, ou seja, esse 0,5% deve ser distribuído por 1/3 ou mais dos estados, com um mínimo de 0,1% em cada um, ok? Do eleitorado de cada um desses estados. Então, repisando, para que haja esse registro, a partir da existência do partido político, ele tem 2 anos para conseguir uma lista de apoiamento, assinaturas. Quem assina essa lista de apoiamento não pode estar filiado a partido político. Qual o número de assinaturas? Depende. Eu preciso descobrir quantos votos válidos houveram na última eleição para a Câmara dos Deputados. Encontrado esse número, eu descubro então 0,5% desse número, ok? Vamos imaginar aqui 33 mil assinaturas sendo necessárias, tá? Chutando um número aqui, bem aleatório. 33 mil. Essas 33 mil assinaturas precisam estar distribuídas em pelo menos 1/3 das unidades federativas. Em cada uma dessas, eu analiso o eleitorado e eu preciso de 0,1% do eleitorado desse estado, ok? Dessa unidade federativa. Perceba que não é fácil essa aquisição de assinaturas, inclusive isso é fruto de alteração de 2015, era um pouco mais fácil, inclusive não havia esse impedimento de que alguém para apoiar um partido político não poderia estar afiliado a outros partidos políticos, ok? E somente, diz o parágrafo 2º, somente o partido que tenha registrado seu estatuto no TSE pode participar do processo eleitoral, pode receber recursos do fundo partidário e ter acesso gratuito ao rádio e à televisão. Ok? Muito bem. Para encerrar essa breve análise, falando ainda da filiação partidária, o artigo 21 da Lei dos Partidos Políticos trata sobre filiação, desfiliação, e para se desfiliar, eu digo isso porque é muito comum as pessoas não saberem como se desfiliar de um partido político,
É necessário, então, comunicar ao representante do órgão municipal, ok? Não havendo estadual. Eu não, acredito que não falei disso ao longo do vídeo, mas os partidos se organizam em diretório nacional, que atuam junto ao TSE, diretórios regionais, que atuam em cada estado, e diretórios municipais. Pois bem, para se desfiliar é necessário comunicar ao responsável pelo órgão partidário. Não havendo esse órgão partidário ou não querendo receber, então deve-se procurar a Justiça Eleitoral. E uma vez obtida essa comunicação, esse protocolo junto ao órgão partidário, deve-se comunicar também à Justiça Eleitoral que foi feito esse pedido. Por que isso? Porque apesar da filiação e desfiliação ser algo interno, ok? Apesar dessa liberdade, por ser uma pessoa jurídica de direito privado, eventualmente o filiado ou desfiliado que se veja prejudicado, ele tem esse acesso à Justiça Eleitoral para que ela determine a sua desfiliação, ok? Outra coisa importante é sobre questões que envolvam o estatuto dos partidos políticos. Questões de direito civil, questões internas, porque como eu disse, a legislação garante uma liberdade estatutária. Essas questões não são debatidas, caso surjam conflitos, junto à Justiça Eleitoral, mas junto à Justiça Comum, Justiça Estadual, ok? Então, entenda bem isso. Salvo se essa discussão, de alguma forma, gere impacto no processo eleitoral. Aí, a competência da Justiça Eleitoral é atraída, ok, para esse conflito. Fora essa questão, questões, por exemplo, de cotas que devam ser pagas, contratos de aluguel, questões de inobservância de quórum para eleição de diretoria, enfim, são questões tratadas são levadas ao Judiciário Comum, ao Judiciário Estadual, ok? Pois bem, e com isso eu termino essa breve análise desse importante assunto, partido político. Então, se você gostou desse vídeo, não deixe de curti-lo, isso nos ajuda muito. Agradeço os comentários e te agradeço também por se inscrever em nosso canal. E muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.